Boa noite. Continuando aqui a saga de estudos do direito econômico, paramos no último encontro no item propriedade versus liberdade e agora seguimos ao próximo item, que fala sobre aspecto estático e dinâmico da propriedade. A dogmática tradicional sempre se ocupou somente com a estrutura do direito subjetivo do proprietário. O artigo 524 do anterior Código Civil não a definiu, mas dispôs sobre os poderes do titular do domínio, fixando os aspectos interno ou econômico, caracterizador do senhorio, e outro externo, o aspecto propriamente jurídico da estrutura da propriedade. O aspecto interno ou econômico é composto pelas faculdades de usar, fruir e dispor. O segundo aspecto, o jurídico, traduz-se na faculdade de exclusão das inteligências alheias. Estes dois aspectos, o interno e o externo, compõem a estrutura da propriedade, ou seu aspecto estático. O aspecto dinâmico diz respeito à função que a propriedade desempenha no mundo jurídico e econômico. Já no artigo 1228 do novo Código Civil, há menções expressas a outros comportamentos, mostrando maior precisão legislativa em relação ao desiderato constitucional conferido à propriedade. Próximo item aqui. Diferença entre limitações ao direito de propriedade e a função social que é integrante de seu conteúdo. Um ponto que merece destaque é o respeitante às diferenças entre as limitações ao direito de propriedade e a função social que integra o seu conteúdo. O exercício das faculdades de usar, gozar e dispor encontra significativa restrição no sistema normativo. O direito de vizinhança, os direitos reais sobre coisa alheia e o exercício do poder de polícia são exemplos de limitações impostas ao direito do proprietário. Mas tais limitações não se confundem com a exigência constitucional principiológica da função social da propriedade. Esta, antes de caracterizar mera limitação ao direito de propriedade, como aqueles, incide no conteúdo do direito, fazendo parte de sua estrutura. No sistema normativo vigente, então, não se há, pois, de conceituar e disciplinar a propriedade de modo apartado de sua incita função social, que atinge a essência do direito de propriedade, modificando o seu conteúdo e criando condições propícias para a legitimidade das restrições impostas ao domínio. Como se verá, a função social da propriedade objetiva promover os valores constitucionais fundamentais, o que é diferente do caráter negativo inerente às limitações impostas ao exercício dos poderes outorgados à dominialidade. Enquanto as limitações exigem o exercício do direito de propriedade, a função social interfere na substância e na essência deste direito. Por outro lado, é evidente a instrumental e intrínseca importância do acolhimento da propriedade privada no princípio conformador da atividade econômica. A propriedade privada, elencada como direito fundamental e como princípio da ordem econômica, caracteriza-se como instrumento que também se destina à aquisição dos bens indispensáveis à sobrevivência. Da mesma forma, garante que as pessoas adquiram riqueza em proveito próprio, estando, por isso, intimamente relacionada com o direito à liberdade. A liberdade de uso e fruição, atualmente, em muitos casos, implica em um determinado dever de uso. É um desdobramento, sem dúvida, importante do moderno direito de propriedade. Próximo item. Poder econômico versus poder político. Há de se compatibilizar interesses individuais e interesses sociais, como pondera Isabel Vaz.
aspas, as modificações das instituições políticas vêm operando alterações mais ou menos importantes no regime de propriedades, de modo a estabelecer uma certa correspondência entre o regime político e o regime econômico. Parece uma realidade que o poder econômico, seja ele representado pela detenção de propriedades imóveis, de bens de produção, de tecnologia ou valores mobiliários, constitui um dos pressupostos do poder político. Quando se pretende transformar a natureza do poder político, há que modificar-se também o regime das propriedades, e através desta modificação criam-se novos modelos econômicos. Próximo item. O princípio constitucional econômico da função social da propriedade. O princípio constitucional econômico da função social da propriedade. A propriedade não se legitima mais, nos dias de hoje, apenas pelos frutos que dela extrai seu senhor, mas igualmente pela função que desempenha no contexto da sociedade. Ou seja, o princípio da função social da propriedade implica comportamentos positivos por parte do proprietário. A ideia de funcionalização da propriedade privada é tanto mais verdadeira quanto mais distante a propriedade estiver do sentido de individualidade. Como discorreu Leon Deguy em obra clássica do direito constitucional, abre aspas, a propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar a função social do detentor da riqueza mobiliária. A propriedade implica, para todo detentor de uma riqueza, a obrigação de empregá-la para o crescimento social e para a interdependência social. Se o proprietário pode executar uma certa tarefa social, só o proprietário pode executar uma certa tarefa social. Só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria. A propriedade não é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder. Fecha aspas. Próximo item. Papel promocional e legitimação do domínio. Ou seja, o conteúdo da função social assume um papel do tipo promocional. A disciplina das formas de propriedade e suas interpretações devem ser autuadas para garantir e para promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento. O cumprimento da função social enceta uma formulação contemporânea da legitimação do título que encerra a dominialidade. A função social da propriedade urbana está prevista no artigo 182 da Constituição Federal. A função social da propriedade rural está prevista no artigo 186 da Constituição Federal. Uma propriedade produtiva, no sentido econômico da expressão, poderá ser justificadamente improdutiva. O princípio constitucional econômico da função social da propriedade constitui o fundamento constitucional da função social da empresa e da função social do contrato. Mas anote-se, o princípio da função social da propriedade não é derrogatório da propriedade privada. A função social da propriedade encontra-se prevista como direito fundamental e como princípio da ordem econômica,